Bom dia a todos, muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Felipe Cruz e a gente compartilha aí diariamente alguns shorts de devocionais, textos bíblicos e também tem esse momento aqui que eu chamo de CarCast, onde eu trabalho algum texto proposto para o dia. E aqui a gente tem um aprofundamento maior, não é um vídeo curto, é um vídeo para a gente conversar, extrair lições, extrair atitudes, mudanças, para que a nossa vida seja cada vez mais parecida com Cristo e que a palavra seja a referência para que a gente se torne isso, né? Então, muito bem-vindos a esse canal. A todos os que não são inscritos ainda, eu convido vocês a se inscreverem. Venham participar aqui dessa jornada. Estamos no começo, né? E é muito legal no começo que a gente vê todo o crescimento juntos aí. Então você que é um dos inscritos, os poucos inscritos ainda, ou você que está se inscrevendo agora, vai ver essa jornada aqui sendo trilhada, a gente vai crescer. Espero que cada dia mais alcance vidas. Eu estou aqui dirigindo no trânsito de São Paulo, gravando. Então, por isso, muitas das vezes eu não estou olhando aqui para a câmera, estou prestando atenção no trânsito. Mas espero que vocês fiquem, não com essa minha cara feia aqui, mas com aquilo que eu estou preferindo aqui, as palavras, as frases, as construções. Você não é obrigado a concordar com tudo, porque senão ficaria só um negócio onde eu estaria na mais absoluta verdade, e isso já é um erro por si só. Então fique à vontade para comentar, fique à vontade para deixar o like aí, isso ajuda muito. E mais uma vez, fiquem com a gente para a gente explorar todo o potencial do texto de hoje, tá bom? E o texto que temos hoje para nos deleitar, ele está na Epístola de 3 João, tá bem ali no finalzinho da Bíblia, no finalzinho do Novo Testamento, é a Epístola de João. O texto que a gente vai ler, João está escrevendo para Gaio, pessoa, tá? Algumas epístolas são para igrejas, né? Outras são para pessoas, outras são para a igreja e no texto tem alguma mensagem para alguma pessoa. Então esse versículo especificamente é uma orientação de João para o Gaio, tá bem? Mas que a gente pode com certeza extrair ali a lição e aplicar na nossa vida, tá? Em qualquer aspecto e principalmente em qualquer idade. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar mais com a molecada, adolescência, hormônios à flor da pele, a juventude, na ansiedade aí sobre o que vai ser, o que vai estudar, o que vai fazer de faculdade, de curso técnico, ou se vai aí se desafiar para ser um influencer digital. Na minha época, era ser o jogador de futebol, né? Nosso anseio de menino era ser o jogador de futebol, né? Mas isso é para pouquíssimos, proporcionalmente aí aos que tentam, né? Mas se você entende que tem aptidão, não deixe de tentar. Acho que tentar tem que ser sempre a nossa atitude aqui. Eu vou hidratando aqui também, porque o ar seco de São Paulo, mesmo estando um pouquinho ali nublado, mas é importante a gente hidratar para não ficar sem voz no final do vídeo, né? Legal? Então, o texto de hoje é 3 João, no capítulo 1 e o versículo 11, tá bem? Ele vai falar assim, ó: olha, mas você não se deixe influenciar pelos maus exemplos, mas siga o que é bom. Essa é a parte A.
Não se deixe influenciar pelos maus exemplos, mas siga o que é bom. E aí ele vai falar na parte B assim: porque aquele que é bom prova que é filho de Deus. Aquele que faz o bem, verdade? Não que é bom. Aquele que faz o bem prova que é filho de Deus. Mas aquele que faz o que é mal não conhece a Deus. Tá bom? Então, o versículo todo é: mas você não se deixe influenciar pelos maus exemplos, mas siga o que é bom. Porque quem faz o bem prova que é filho de Deus. E aquele que faz o que é mal prova que não conhece a Deus. Então, aqui a gente vai olhar na perspectiva mais pessoal, sua, de quem está ouvindo, minha, para tentar extrair daqui nossas ações a partir do que a gente observa, tá? E desde pequeno, eu sempre tive a oportunidade, talvez a sacada, de olhar os bons exemplos, mas dentro dos bons exemplos, não como só olhar a pessoa, mas olhar as boas práticas da pessoa que promove bons exemplos. As que eram um mau exemplo, eu nem me atentava como referência. Observava para não repetir o erro, mas nem me atentava como exemplo. Agora, dentro daqueles que para mim eram exemplos, eu extraía daqueles quais eram as práticas boas e olhava para as práticas ruins para poder aprender e não fazer, tá? Então a gente vai mergulhar um pouquinho aqui na minha história, brevemente, mas a gente já vai para as aplicações práticas aqui, tá? Então, era adolescente, eu via os mais velhos, via meus pais, meus tios, e muito também ambientado na igreja, e também meu pai ele gostava de jogar um futebol de várzea, então tava ali vez ou outra nos finais de semana observando quem tava ali ao redor também, tentando extrair coisas boas e coisas ruins ali para aprender e depois exercitar. Acho que não é muito diferente para todos. Talvez os ambientes sejam diferentes, mas geralmente a gente está cercado inicialmente pelos pais, depois pelos familiares, depois pelos os outros ambientes de convívio, né? Pode ser que seus pais não sejam muito de estar com família, mas estejam num ambiente de convívio, como é algum lugar religioso, uma igreja, um templo, que for onde é visitado. E ali você vai observar os exemplos que estão ao seu redor, né? Mas uma coisa que eu tinha plena convicção e pleno entendimento é de que ninguém era perfeito, dado que eu observava os erros também. Então, a primeira lição aqui para a adolescência e a juventude de hoje é que, além desses fatores que eu tive como adolescente, como jovem, existe um outro fator hoje que são os influenciadores digitais nas redes sociais. E os adolescentes e jovens talvez tendam a observar essas referências somente os seus lados positivos, porque basicamente é isso que vai para a câmera, é isso que vai ali para a tela. Não vão os defeitos, os maus comportamentos, né? As más decisões, as más escolhas. Isso fica no HD, fica guardado, não fica no, não fica exposto, né? Por mais que alguns sejam demonstradores da vida real, mas mesmo dentro disso existe ali um personagem, tá? Ou uma personagem. Então tem que ter muito cuidado para vocês
que é diferente da minha adolescência e juventude, que é essa referência dos influenciadores que você não está olhando ali na prática, no dia a dia, observando também as coisas erradas. A não ser que você seja próximo de um e tenha esse convívio mais pessoal. Mas se for esse convívio só de tela, há o risco de você tomar um princípio errado somente pela parte, né, do que você vê. Então, muito cuidado. Seus influenciadores podem estar falando mentiras, podem estar falando coisas erradas sem saber que estão falando coisas erradas, pela ignorância ou pela inocência. E vocês, por verem uma boa produção, uma bela iluminação, estão aí sendo enganados. E não no mau sentido, tá? Tô falando que é engano pra te passar pra trás, passar a perna, não é isso. Mas talvez cria na mente adolescente e jovem uma ilusão de um mundo que não existe, não é o mundo real, tá? Não é. O mundo real ele vai bater com, com energia, viu? Até mesmo para os influenciadores. Eu não sou de gravar muitos vídeos aqui, eu gravo esse mais cru assim, mas as edições que eu faço, os shorts, a Bíblia narrada e alguns personagens que eu tenho colocado aí, pô, é uma trabalheira fazer. Produzir, escolher a imagem certa, o movimento certo, o corte certo. Então não é tudo as mil maravilhas, né? Até um ponto que depois se pagam produções e tal. Mas é batalha, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar duro. Então, a realidade, quando bate, né? Às vezes aí mexe com muita gente. E eu tenho visto aí, não só no meu âmbito profissional corporativo, mas também de colegas, que são gestores, algumas dificuldades com os jovens que estão embarcando aí no mercado de trabalho, porque tem uma perspectiva diferente da nossa criação, de trabalhar muito, trabalhar duro, trabalhar com constância e tal, subordinação. Então, existe uma dificuldade. E aí, talvez relacionada aos maus exemplos que estão seguindo, sabe? E aí, João vai falar para Gaio para seguir os bons exemplos. E aí, qual que é a minha recomendação, então, para a juventude, adolescência aí que vai ouvir esse vídeo? Você que é pai, mãe, tio, compartilha também, mesmo que seja um vídeo longo. Talvez esses poucos minutos aqui venham tocar na mente aí, né? Desse adolescente, desse jovem, dessa adolescente ou dessa jovem. Para os bons exemplos, procure olhar quem está perto mesmo. Porque aí você vê o ser humano real, que mesmo sendo um bom exemplo, vai ter seus pontos falhos, seus atos falhos. E aí você vai ver que na real, mesmo você tentando ser muito bom, você vai continuar sendo imperfeito. E a imperfeição faz parte da natureza humana caída. Como cristãos, a gente crê que em algum momento do passado, lá no Éden, o ser humano foi perfeito, mas depois que o pecado entrou, existe a imperfeição. Perfeito mesmo, a gente só crê que é um, é Jesus Cristo. Todos os outros são falhos. Mesmo os mais renomados homens de fé e homens da história bíblica e homens, personagens, mulheres, personagens bíblicas, são falhos. E a Bíblia é bem transparente e deixa lá a falha para você ler que eram falhos mesmo. Então, perfeito mesmo só um, Jesus. Então você não vai ser perfeito. Observe os bons ao seu redor e extraia dos bons a réplica das boas atitudes e observe também os seus pontos falhos para tentar não repetir os deles. Talvez você vai ter os seus novos, suas novas falhas, mas
extraia o que é bom. Extraia o que é bom. Presta atenção em quem está perto, que você sabe que erra às vezes. Que desses você vai ter a honestidade da verdade e também a honestidade da falha, tá? E aí João vai falar para Gaio que aquele que faz coisas más não conhecem a Deus. E aqueles que fazem as coisas boas provam que são filhos de Deus. Então aí nós temos dois grupos. Tem um grupo dos filhos de Deus e tem um grupo dos que não conhecem a Deus. Ué, Felipe, mas na minha cabeça aqui talvez tenham três grupos. Tem aquele que é filho de Deus, convertido, aceitou a Cristo, se rendeu ao Salvador. Existe aquele que conhece a Deus, um Deus, talvez pelos pais, pelos avós, um país cristão, né, majoritariamente cristão, que a gente está inserido. E tem aquele que não conhece mesmo, não tem nada a ver com a religião, às vezes nem crê que Deus existe. Mas o texto só está colocando dois personagens. Aquele que conhece, que é filho de Deus e prova, e aquele que não conhece a Deus. Então ele vai dizer, na minha perspectiva aqui, a leitura que eu tenho, é que tanto aquele que não conhece mesmo, de saber que existe, ou até mesmo de crer que existe, quanto aquele que até crê que existe, mas não foi tocado ainda, teve sua alma lavada pelo sangue do Cordeiro, se enquadra em não conhecer a Deus. E aí eu volto alguns vídeos aqui para trás, eu publiquei talvez ano passado, eu acho que foi ano passado, que eu vou falar um pouquinho sobre esse conhecer, né? E esse conhecer não é esse conhecer da cultura que a gente tem aqui no nosso Brasilzão. Ah, eu conheço fulano. Conheço fulano é só de saber o nome, sabe mais ou menos onde ele mora, às vezes, ou é conhecido do trabalho. Não é esse. Esse conhecer da Bíblia é muito diferente. Conhecer da Bíblia é um relacionamento íntimo mesmo. É algo de muita proximidade. Tanto é que nos textos mais antigos, quando um casal se relacionava, a palavra tradução ali é conhecer. Então, Adão conheceu a Eva, né? Tantos outros exemplos aí do Velho Testamento. Esse conhecer é o relacionamento mais profundo e íntimo entre o casal ali. E em outros aspectos, como é esse aqui, é o relacionamento profundo da pessoa com Deus. E aí, qual é a porta? Qual é o caminho? Quem que disse que é o caminho para que a humanidade tenha um relacionamento com Deus? Não foi Jesus Cristo? Então, é por intermédio dele, do Salvador, que a gente tem acesso a Deus. Então, conhecer a Deus passa por um caminho. Esse caminho é o caminho da cruz. Então, todo aquele que faz o mal, mas ele até tem uma família cristã, até tem um quadro do Salmo 91 lá no escritório. Ele anda com um crucifixo pendurado no pescoço. Ele tatuou Salmo 23 no braço. Ele, sei lá, tantas coisas que levam a quem está olhando a achar que a pessoa conhece a Deus. Mas se essa pessoa executa más atitudes, não estou falando de atos falhos, tá? Falando de atitudes más. O mal aqui é mal intencional, tá? Aquele que é mal, faz práticas más atitudes, ele demonstra, ele prova que não conhece a Deus. Desse você tem que se afastar do exemplo. Se afasta. Não anda nem perto. Não anda nem perto. Olha, talvez de longe para não repetir alguma coisa, mas desses aí não seja influenciado, tá? Então, resumindo aqui, né? João fala para Gaio, olha, observa aqueles que têm boas atitudes,
Não seja influenciado por aqueles que têm más atitudes, porque quem faz boas práticas ou boas coisas prova que é filho de Deus. Mas aquele que faz coisas más demonstra ou prova que não conhece a Deus, e esse conhecer não é só saber ou crer que ele existe, mas é um profundo relacionamento real com Deus. Ele conhece de verdade a Deus. Tá bem? Então, observa aí quem está ao seu redor, papelzinho, caneta, o bloco de notas do celular, anota, presta atenção em todo mundo que está à sua volta. Eu tive muitos bons exemplos, graças ao bom Deus, graças à criação dos meus pais. Eu tive muito bons exemplos, meu pai e minha mãe, excelentes. Tinham suas falhas? Tinham, como todo ser humano. Ainda tem suas falhas? Tem, assim como eu também, tem um monte. E eu, com uma filhinha pequena, sei que vou ter momentos de atos falhos. Mas os que você deve fugir, se, se referenciar, são aqueles que são maus constantemente. Esses não conhecem a Deus. Tá bom? Então esse é o CarCast de hoje, o devocional de hoje. Espero que vocês tenham uma segunda abençoada. Estamos nos aproximando aqui do trabalho e creio que teremos uma semana repleta de vitórias. Tá bem? É isso aí. Deus abençoe a todos. Valeu!